Então, sejam muito bem-vindos à nossa reunião virtual, reunião do Lar de Teresa, que abraça a todos com muita alegria. E, nessa oportunidade, nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o tema Ressurreição e Reencarnação. É o capítulo 4, itens 5 a 9. Quem nos traz o estudo dessa noite é a Maria Roma. Maria Roma, trabalhadora da nossa casa, direto de Uberlândia, vai nos trazer o estudo do tema da noite. Maria Roma, a palavra é sua. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria renovada de poder estar aqui, fazendo parte bem fortemente dos trabalhos, através de mais uma presença. Eu agradeço muito a oportunidade. E agora nós voltamos com a nossa página inicial, que tem o título Orientadores do Mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente no assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á, muitas vezes, nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem por que devem saber. Uma página de Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, nesse momento, todos nós, unidos em pensamento, em coração, vamos fazer a nossa prece inicial. Te rogamos, Senhor, possamos estar com os nossos corações unidos pelo pensamento, pelo amor, e possamos aproveitar o melhor desta reunião e dos ensinamentos que nos serão trazidos nesta noite. E que seja em teu nome, em nome de Deus e dos benfeitores da nossa casa, possamos dar por iniciada a reunião dessa hora. Graças a Deus e que assim seja. E vamos dar a Maria Roma o melhor das nossas vibrações. É com você, Maria Roma. Obrigada, querida. Então, como já foi dito, nosso tema dessa noite vai ter por base texto do Evangelho, que está no capítulo 4. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como a Ivone nos disse, nós vamos utilizar os itens 5 até 9. E esse item, que tem o subtítulo Ressurreição e Reencarnação, ele é um item grande do capítulo. Lembrando a estrutura que Kardec deu ao Evangelho segundo o Espiritismo, no início de cada capítulo,
ele coloca passagens dos evangelhos e, em seguida, ele tece as considerações, as elucidações, à luz da doutrina espírita, dos textos registrados pelos evangelistas sobre as passagens de Jesus. Então, nesse contexto, Allan Kardec, sob esse subtítulo de ressurreição e reencarnação, traz para nós os itens de 4 a 17, é um item grande. E nós vamos utilizar então de 5 a 9, que aborda o diálogo que Jesus teve com Nicodemos a respeito desse tema. Antes de adentrar exatamente nesses itens, vamos buscar os nossos dicionários de língua portuguesa para nos ajudar. Reencarnação. Nos nossos dicionários, nós vamos encontrar como sendo a possibilidade de um espírito voltar à vida em outro corpo. E alguns dicionários já até fazem alusão que esse conceito vem da doutrina espírita. Mas também coloca o conceito que algumas doutrinas trazem, que algumas doutrinas utilizam, que seria a volta ao corpo no dia do juízo final. Isso, para nós, é a ressurreição. Mas nos dicionários nós encontramos dentro do conceito de reencarnação, porque, como a própria Allan Kardec nos elucida aqui nesse item, no passado, os judeus, naquela época, tinham esses dois termos confusos, não tinha exatamente o conceito de reencarnação com essa palavra e utilizavam a palavra ressurreição para dar essa conotação. E se nós vamos buscar no dicionário de língua portuguesa a palavra ressurreição, está lá a possibilidade de voltar à vida, depois de morto, voltar à vida. O que seria o ressurgimento no próprio corpo, uma vez que nós constatamos muitas vezes aqui na nossa atualidade a possibilidade de alguém parecer, segundo o que se detecta dentro da medicina, que houve uma morte do corpo físico. Mas, instantes depois, minutos depois, alguns voltam. Isso sim é uma ressuscitação, porque seria voltar à vida no mesmo corpo. Reencarnação, não. Então, esses conceitos já estão sendo aclarados dentro da própria língua. Se o dicionário já traz para nós que, segundo o conceito da doutrina doutrina espírita é desta forma, e segundo o conceito de outras doutrinas é de outra forma. Bem, nos itens 5 a 9, Allan Kardec, então, traz para nós a elucidação do conteúdo que Jesus deixou para nós no diálogo com Nicodemos. Lembrando que Nicodemos era um fariseu, senador dos judeus, portanto, um homem culto, um homem conhecedor das escrituras. E esse homem teve vontade de buscar Jesus e esteve com Jesus em determinada noite. E quando ele chegou para falar com Jesus, ele abordou Jesus da seguinte forma: Mestre, sabemos que vieste como enviado de Deus, porque fazendo os milagres que fazes, só pode ter Deus a te amparar, senão não seria dessa forma. Então, com essa abordagem, Jesus vira para ele e diz o seguinte: em verdade vos digo, que se não nascer de novo, não se verá o reino dos céus, não se entrará no reino dos céus. Então, Nicodemos, surpreso com a colocação de Jesus, pergunta: mas como que pode se dar isso? Um homem velho nascer de novo? Pode um homem velho entrar novamente no útero de sua mãe e nascer de novo? Uma pergunta assim que transparecia, expressava o quão aturdido ele ficou com a resposta que Jesus lhe deu na abordagem que ele fez. Mas Jesus, que conhecia a intenção de todos que o procuravam, foi no ponto que mais trazia Nicodemos uma perturbação a respeito, uma inquietação intelectual. Então Jesus diz para ele que é necessário sim nascer de novo e que tem que se renascer
tanto no aspecto material quanto espiritual, quando ele usa a seguinte frase, Jesus: se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino dos céus. E ele diz: não se surpreenda com o que eu te digo, porque o que nasce da carne é carne, o que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. Já Jesus quis mostrar para ele que havia uma independência entre corpo e alma. Então, desenvolvendo esse diálogo, Jesus passa para ele dizendo o seguinte, que o Espírito, textualmente Jesus diz, o Espírito sopra onde quer. Tu o ouves, mas não sabe de onde ele veio e nem para onde vai. E ainda ele diz o seguinte, e a mesma coisa acontece com todo homem que é nascido do Espírito. Então, Allan Kardec nos elucida todas essas passagens. Ele começa pela primeira fala de Jesus, que diz o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A necessidade, então, da reencarnação, que nós vamos encontrar dentro da codificação espírita, também no Livro dos Espíritos, na pergunta 167, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da reencarnação. E os espíritos respondem: expiação que leva ao progresso, que leva a que nós alcancemos o ponto máximo de perfeição que estamos fadados a alcançar. Então, a necessidade da reencarnação é para que nós consigamos fazer um progresso, evoluir. Jesus, então, quando diz que alguém não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é porque o reino de Deus é o reino da perfeição, onde predomina todas as virtudes no seu grau máximo. Não conseguiremos alcançar esse estágio sem antes passar por inúmeras encarnações ou reencarnar muitas vezes. Essa é a necessidade que Jesus colocou no diálogo com Nicodemos. E claro, como para os judeus era confuso o conceito, na verdade havia a crença entre os judeus de que um homem que já tivesse vivido poderia viver de novo, mas eles não sabiam qual era o mecanismo que permitia isso acontecer, através de que mecanismo, como se dariam essas reencarnações. Isso não era claro para os judeus. E Jesus aqui sabia que ainda não tinha condição de elucidar tudo, mas deixa o conceito definido de que há necessidade de nascer de novo para que se possa alcançar ou entrar no reino dos céus. Então, quando Allan Kardec, perguntando aos espíritos, no Livro dos Espíritos, eles nos respondem da necessidade de progresso, através dessa necessidade, que nós somos fadados à perfeição. Então, nós precisamos de várias etapas para cumprir toda essa trajetória evolutiva. Não conseguiríamos, em uma única encarnação, fazer todo o desenvolvimento intelecto e moral que precisamos fazer. É necessário, Jesus já apontava, que nós tivéssemos em inúmeras encarnações a possibilidade de provar e aprender de tudo o que é possível a um espírito imortal, criado por Deus, fadado à perfeição relativa, realizar. E mais, Jesus ainda diz, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino dos céus, elucidando um pouco mais. Então, assim, a primeira interpretação que aparece, mais superficial dessa fala de Jesus, seria relativa à água do batismo, a renovação que o batismo, segundo o conceito da doutrina que traz o batismo, traz para o homem que se batiza, uma renovação. Mas Jesus foi enfático, porque logo em seguida ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, em verdade, a interpretação das palavras de Jesus, é preciso nascer da água, leva a que, através dos estudos que vários estudiosos realizaram, buscando o contexto onde Jesus estava,
ele traz, esses estudos trazem para nós a elucidação do conceito de água que Jesus empregou, que era comum naquela época entre os judeus. Se vamos ao livro do Gênesis, observamos que lá se falava que Deus flutuava sobre as águas, que a partir das águas Deus ordenou e se fez o firmamento, que a partir das águas Deus ordenou que as águas se juntassem e se transformassem no elemento árido, que através que as águas também se transformassem em animais vivos e que esses animais vivos nadassem na água, voassem pelos céus. E assim foram, várias vezes, em muitos momentos, colocada a condição da água como elemento gerador material por excelência. Então, esse elemento gerador material é que Jesus fez referência quando disse que era preciso que o homem renascesse da água e do espírito. E essa necessidade que faz com que nós tenhamos nas diversas reencarnações diferentes corpos, é porque cada vez que nós precisamos voltar à matéria, precisamos de um novo corpo que é gerado materialmente. Por isso a referência à água, como Jesus fez. Então, essa significação do termo água como sendo elemento gerador, mor, de tudo que é matéria, traz a explicação e fecha no contexto que o próprio Jesus diz: o que é carne, o que é espírito, para que nós não fizéssemos a confusão de um e outro conceito. Então, evoluindo com esse diálogo de Jesus com Nicodemos, ele apresenta ainda o seguinte para Nicodemos, né, que o Espírito sopra onde quer, que alguém pode ouvir, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Allan Kardec explica que nessa passagem Jesus poderia estar se referindo a Deus, que é quem sopra a vida, quem dá a vida a quem quer, e que nós não sabemos nem de onde veio, nem para onde vai o Criador. Mas que muito provavelmente Jesus fez referência ao próprio Espírito criado por Deus. Porque esse Espírito, nós também não sabemos ou não sabíamos de onde veio e para onde vai. Temos hoje a informação dada pelos Espíritos que fomos criados em determinado momento como elemento inteligente da criação e que temos uma trajetória evolutiva que passa pelos diversos reinos da natureza. Temos informações de conceitos mais genéricos, não ainda específicos, não ainda detalhados, porque não teríamos condição intelecto e moral de apreender. Mas se referindo ao espírito, referindo-se que esse não sabemos de onde veio nem para onde vai, aqui Jesus deixa o conceito da pré-existência da alma antes de encarnar. Se ela é pré-existente, por isso não conhecemos de onde veio, porque se a alma fosse criada junto com o corpo, no momento de uma concepção em que um novo corpo é gerado, nós saberíamos de onde essa alma teria vindo. Teríamos conhecimento disso, como temos o conhecimento de onde veio o corpo. É certo que ao tempo de Jesus não se conhecia os conceitos que nós conhecemos hoje sobre a fecundação, sobre a formação de um novo corpo, mas sabia-se que era no momento que um determinado corpo começasse a existir na barriga de uma mulher que nós teríamos depois uma vida, alguém nascendo com o parto. Então, nesse caso, Jesus se referindo ao espírito, não sabemos de onde veio, porque não foi criado naquele momento do nascimento em um novo corpo. E nem sabemos para onde vai, dando para nós a ideia da continuidade. A continuidade que, sem dúvida, como ele disse, teríamos nós que passar por várias vidas. E em diálogo próximo a esse, Jesus, conversando com os seus discípulos, deu a entender a eles, quando eles disseram, mas e Elias? Elias já veio, Elias vai voltar? Como que é isso? Ele diz, em verdade vos digo que Elias vai voltar, mas em verdade também vos digo que Elias já voltou
e não foi reconhecido. E os discípulos, então, entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então, nesse caso, se conhecia João Batista, sabia-se quem eram os pais de João Batista, o corpo que João Batista teve. Então, ali deixava Jesus mais uma vez clara a reencarnação. Não foi a ressurreição de Elias, mas sim a reencarnação do espírito Elias, agora no novo corpo, que teve naquela vida de um novo corpo o nome de João Batista. Então, em algumas passagens do Evangelho, fica claro nas falas que Jesus teve com seus discípulos que não só Elias e João Batista, mas os profetas poderiam sim renascer. E nessa passagem, nessa conversa com Nicodemos, Jesus estende o conceito dizendo que todo homem precisa nascer de novo para ver o reino dos céus. O reino dos céus, como dissemos inicialmente, é o reino onde nós projetamos, pelos que temos capacidade hoje cognitiva de entender a infinitude das virtudes que estamos desenvolvendo. Ainda portamos muitas inferioridades e a partir do nosso trabalho evolutivo, desenvolvendo todas as virtudes que todos nós, espíritos criados simples e ignorantes, segundo a resposta dos espíritos a Allan Kardec, simples no sentido de ainda não nos termos nos tornado mais complexos, como pode e chegaremos a ser, como o espírito puro, que é Jesus, complexo no sentido das possibilidades e das capacidades, e ignorantes fomos criados no sentido de faltar ainda o desconhecimento de todas as coisas, mas que na nossa trajetória evolutiva, à medida em que vamos desenvolvendo as virtudes que portamos todos nós em potencial, vamos deixando para trás todas as nossas imperfeições. Nesse nascer e renascer é que nós vamos alcançando, avançando cada vez mais a condição de ver o reino dos céus, que é a condição de chegarmos ao patamar, ao clímax da nossa evolução, que é ser um espírito puro. E o exemplo e o modelo que nós temos para isso, que já passou aqui pela Terra, é o Mestre Jesus. E assim, essa pré-existência da alma que Jesus ali falou, se nós vamos buscar em outras culturas mais antigas até do que quando Jesus esteve entre nós vamos encontrar em várias culturas o conceito de reencarnação, não com essa palavra, mas o conceito claro de que uma alma humana, um espírito, poderia nascer várias vezes e em corpos diferentes. Algumas doutrinas consideravam até que uma alma humana poderia, por ter utilizado mal alguma encarnação, ser forçada a nascer em um corpo de um animal, que sabemos, através da doutrina espírita, que é incorreto o conceito, mas esse conceito já existia lá atrás em outras doutrinas, em outras culturas. Então, o conceito da reencarnação é anterior a Jesus, mas ali com os judeus, esse conceito fica ratificado com esse diálogo que Jesus teve com Nicodemos. E a própria Igreja Católica, por muitos séculos, logo após Jesus, considerou a reencarnação. E depois, em um determinado momento, sabemos que houve um concílio por imposição de uma imperatriz junto ao imperador, que forçou que os clérigos daquele momento que estavam naquele concílio tirassem do contexto da religião católica a reencarnação. Mas esse é um outro capítulo. Hoje nós estamos aqui para analisar a conversa, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Porque nesse momento Jesus sabia que ele, Nicodemos, um fariseu, um senador dos judeus, tendo ir ter com ele e ter podido ouvir de Jesus esses conceitos, isso o faria pensar e repensar, e ele, sendo a figura de respeito e de referência que era entre os judeus,
poderia já fazer a divulgação de um conceito que já existia entre eles, mas não tão claro. E na sequência é quando nós olhamos até nessa passagem ou nessa mensagem que foi lida para nós no início, Emmanuel utilizou no início da mensagem a própria resposta que Jesus dá a ele, Nicodemos, quando ele insiste, quando Jesus diz para ele que era preciso nascer da carne e do espírito, que era preciso, ele ainda diz, mas como isso pode se fazer? Ele repete de alguma forma a pergunta que ele havia feito a Jesus, mas de maneira enfática, como isso pode se fazer? E aí Jesus, então, ao retrucar para ele, diz, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas para fazê-lo pensar. Se ele tanto conhecia, se ele era mestre em Israel e não tinha ainda o conhecimento sobre isso, ele precisava avançar, não estar estacionado onde ele tinha chegado no seu conhecimento, mas buscar, investigar, meditar. E então isso que Jesus nesse momento quis foi provocar no espírito ali Nicodemos essa necessidade de busca que fica para todos nós. Aqui, nós na doutrina espírita, já estamos pacificados em relação a esse conceito. Mas quantos da nossa convivência ainda estão no patamar que estava Nicodemos? Conhece muita coisa intelectualmente, conhece muito de muitas doutrinas religiosas, mas ainda tem a dúvida acerca da reencarnação, acerca da necessidade de estarmos aqui muitas vezes para que possamos fazer essa trajetória evolutiva no campo material, que é aqui a oficina de trabalho. Então, Jesus fez desse diálogo o momento em que ele, Nicodemos, passaria a pensar e passaria para outras pessoas, e os evangelistas, tendo vindo e registrado essa passagem, fariam com que esse mesmo contexto que muitos ainda vivem no planeta Terra e viveram desde então, desde Jesus, desde o registro que os evangelistas fizeram, até hoje, mas que nós estamos cada vez mais como humanidade em condição de entender os conceitos que para nós, uma vez entendidos, faz total sentido de tudo aquilo que muitos se inquirem desde séculos e séculos, porque a reencarnação é o conceito basilar da justiça divina. Sem a reencarnação, não faz sentido, em qualquer análise filosófica ou religiosa, as discrepâncias que nós vemos quando olhamos alguém que nasce perfeito, em uma condição socioeconômica muito boa, com a capacidade intelectiva já avançada, e outros o oposto disso. Se fora apenas uma passagem de vida material, apenas uma vida material, onde a justiça divina? E muitos, na atualidade, estão exatamente nesse ponto de aceitar a reencarnação pela obviedade da justiça divina ser completamente entendida através da reencarnação. Se hoje eu estou num determinado corpo, com determinado perfil, e vivo numa determinada sociedade, tive a oportunidade de aprender, de evoluir culturalmente ou moralmente, e outro nem tanto, é porque em várias situações que nós vamos experimentando a cada vida, cada um de nós tem a mesma oportunidade evolutiva. Então, isso aclara, isso sedimenta a justiça divina que muitos de nós no passado aceitávamos como dogma. Mas se passássemos a fazer qualquer questionamento íntimo acerca da consistência dessa justiça divina, nós não conseguiríamos fechar o contexto, porque parecia para nós essa discrepância de vidas
algo que não combinava com a justiça divina. Então, a reencarnação é um conceito basilar para todos nós, humanidade, acerca da justiça divina. Então, esse estudo de hoje, dentro desse contexto que Allan Kardec nos traz nesse capítulo, que existem outras passagens, todas alusivas ao mesmo conceito, é para nós diferencial, na medida em que nós, conseguindo entender todas essas passagens bíblicas, nós espíritas, tenhamos a condição de ajudar, elucidar aqueles com os quais nós convivemos, na nossa família, no nosso trabalho, na convivência social qualquer, em que uma oportunidade se faça de aclarar, mas o que é mesmo que Jesus quis dizer a Nicodemos, por exemplo? Nós temos condição, a partir do que Allan Kardec, orientado pelos Espíritos, nos traz nos textos elucidativos do Evangelho segundo o Espiritismo, o contexto de cada coisa, o que cada palavra, o que cada ideia lançada ali por Jesus realmente representa na realidade em que nós vivemos. Isso nos conforta, isso nos ajuda a ter condição de ajudar aquele que está caminhando ao nosso lado nesse momento da nossa trajetória evolutiva, mas que ainda não conseguiu alcançar esse entendimento. E para nós, a certeza de que precisamos da reencarnação, como está dito pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, para fazer o nosso progresso. É através da reencarnação que temos a oportunidade de aprender tudo o que existe, que nós já temos conhecimento e muito mais, porque, por certo, há muitas coisas ainda que nós nem sequer sonhamos e que iremos aprender um dia. Que nós tenhamos, assim, cada vez mais a certeza de que, como Jesus prometeu que nos enviaria o Consolador, que nos faria recordar tudo o que ele havia nos ensinado e nos daria mais informações ainda, porque ele, Jesus, sabia que nós não tínhamos condição de entender muito do que ele nos falou naquele tempo e muito menos entenderíamos o que mais tarde o Consolador viria nos trazer. E esse Consolador, que é o Espiritismo, vem aclarar todos os contextos de Jesus, que Jesus nos deixou, ampliando e nos trazendo com essa com essa explicação, com esse aclaramento desses conceitos, a possibilidade de aproveitarmos cada vez mais cada encarnação que nós temos aqui. E é isso por hoje. Agradecemos a Deus a oportunidade, a Jesus, aos benfeitores da nossa casa, que nos acompanham sempre e nos ajudam e nos sustentam nessa nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Então, Maria Roma, nós é que queremos te agradecer pela oportunidade de estudarmos um tema tão importante para nós espíritas, tão fundamental, né? E que nós possamos estar juntos em outras oportunidades. Bem, queremos agradecer a vocês, nossos seguidores que estão conosco, nos assistindo até este momento, e aproveitar para convidá-los para a nossa próxima reunião virtual, próxima segunda-feira, às 19 horas, com o tema Maria de Nazaré, a Mulher Amor. Quem nos trará o estudo vai ser a Maria Elisa Hildesheim. Então, que nós possamos estar juntos em mais uma oportunidade. Convido a todos para a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, por estarmos reunidos em seu nome mais uma vez. Que possamos, Senhor, ter uma semana tranquila, harmoniosa, que a tua paz reine em nossos corações. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, e dos benfeitores da nossa casa, possamos dar por encerrada a nossa reunião virtual. Graças a Deus e que assim seja.